Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando família, projeto de Deus. Hoje nós vamos entrar no segundo tópico, a família e o conflito de gerações. Ontem nós fizemos a introdução desta lição e vimos um pouco que nós vamos estudar hoje. E amanhã nós vamos continuar esta lição. Portanto, nós vamos ver no nosso texto de Tiago, capítulo 3, verso 13 a 18, e tirar algumas coisas que nós podemos entender em relação à família e o conflito de gerações. O texto diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vós o coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago, capítulo 3, do verso 13 a 18. Então você está vendo ali, falando de várias virtudes positivas e negativas. E dentro disto, nós vamos ver a família e os conflitos de gerações. Nosso texto básico, ele fala principalmente da sabedoria. Sim, precisamos da sabedoria para entender e viver os valores na família. E como através desses valores e da própria sabedoria para resolver os nossos conflitos de geração. Então você vê, ele fala da sabedoria e esta sabedoria, ela vai nos fazer entender os valores, virtudes que devem ser aplicadas diariamente no nosso dia a dia, para que possamos evitar o conflito de gerações. Mas para isso, nós temos que entender o que são valores. Hoje nós vamos ver o que são valores, principalmente somente sobre isso, que nós vamos falar um pouco sobre os valores. Valor é algo desejável ou útil. As pessoas valorizam o que desejam, necessitam ou consideram interessante. Por causa disso, temos as nossas preferências, as nossas escolhas. Escolher supõe que preferimos o mais valioso ao menos valioso. E para fazer escolhas nós precisamos da sabedoria. Então você vê que os valores são aquilo que nós conseguimos enxergar ou não. Por que eu estou falando não? Porque há valores que estão guardados dentro de nós, ou seja, virtudes. Desta forma, nós vamos olhar para aquilo que nós vemos e queremos escolher o que é mais valioso do que aquilo que é menos valioso. Então, para fazer a escolha, nós precisamos, Tiago, capítulo 3, verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. O texto está falando de duas coisas bem claras. Primeiro, mostrar em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Então você vê que nós temos que usar da sabedoria para termos e para mostrar nossa mansidão, o que é o procedimento, se somos ou não sábios. E desta forma, as nossas obras vão mostrar o quê? Que nós temos a sabedoria de acordo com o nosso proceder. Desta forma, nós vamos ver que os valores, elas são aplicadas diariamente. Que valores? Aquilo que nós temos como princípios éticos e de vida.
Esses são os valores mais valiosos que temos. Os valores que nós vemos são mínimos com relação àquilo que nós temos dentro de nós. Por isso, os que são valores é algo que é útil e desejável. E nós temos que usar da sabedoria porque ela é útil e ela tem que ser desejável. Primeiro, existem objetos valiosos e atos humanos valiosos. Então nós vamos ver agora em relação aos valores, aquilo que importa e aquilo que menos importa. A primeira coisa que nós vamos ver é relacionado a objetos e relacionado a atos. Há objetos valiosos e há atos valiosos. E nós temos que pesar na balança o que é mais importante na nossa vida. Se são os objetos ou se são os atos. Então vamos lá. Os objetos valiosos são uma árvore, uma porção de terra, uma cadeira, um carro, um computador, uma obra de arte, um livro, um tapete, um móvel de casa, uma roupa e etc. Tudo isso são objetos valiosos. Nós temos que ter várias coisas que estão aqui, mas não são tudo na nossa vida. Isso aqui um dia acaba. Então nós vamos ver agora os atos humanos valiosos. Atos humanos valiosos, ato moral, ato político, ato jurídico, cívico, econômico, ético e etc. Então, isso vai mostrar quem realmente somos. Os atos, os objetos valiosos mostram o que nós temos. Os atos humanos valiosos mostram o que realmente e quem realmente somos. E o que mais importa é o que somos e não o que temos. O que temos um dia acaba. Você vai morrer e vai deixar tudo aqui. Mas o que você é vai ficar marcado. Se você for uma pessoa boa, que tem atos morais e éticos bons, atos políticos bons, jurídicos bons, cívicos bons, econômicos bons, você vai ser marcado como uma pessoa boa. Mas se você for ruim, você vai deixar marcas ruins na sociedade. E ninguém vai querer lembrar de uma pessoa boa, de uma pessoa ruim, mas sim de uma pessoa que é útil na sociedade. Então, queridos, nós vemos que os valores podem ser objetos valiosos, que um dia vai ficar aí, e atos humanos valiosos que deixam marcas de valor. Então, quais são os valores que nós temos ensinado na família? Os valores que nós temos nos objetos ou os valores que nós temos que ter e ser nas pessoas e em nós também? Ver nas pessoas e ver em nós também. É isso que importa, os atos humanos valiosos. É isso que nós temos que deixar marcado na nossa família para que os conflitos de geração não possam ser uma realidade. Por quê? Porque vão ser marcados pelos atos humanos valiosos. Vão ser marcados por ações morais e éticos valiosos. E isto não tem preço. Tiago, capítulo 3, verso 14 diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então você está vendo aqui atos morais negativos, atos morais ruins, e isso tem que ser tirado de nós, para que possamos ter atos morais, éticos, que vão proceder da sabedoria que vem de Deus. Segundo, os valores de modo geral podem ser positivo, se alinham com os valores bíblicos, se alinham com os valores divinos. Tudo que é bom, perfeito e agradável se alinha à vontade de Deus. Então, desta forma, os valores positivos têm que fazer parte da família, tem que fazer parte de cada membro da família. Valores negativos, a desonestidade, a violência, o preconceito, isso tudo tem que ser tirado da nossa família. Nós temos que ensinar princípios e valores positivos que são alinhados com relação
aos preceitos e princípios bíblicos e divinos. E neutros, indecisões, ou seja, valores que estão relacionados a nós mesmos. Por exemplo, eu quero calçar um tipo de sapato. Eu vou calçar o pé direito primeiro ou o pé esquerdo primeiro? Qual deles que eu vou usar? O preto, o branco, o azul, o amarelo, o vermelho? São valores neutros que são indecisões da própria pessoa. Isso não vai influir em nada na família. Mas os valores positivos e negativos, sim, influem no conflito de gerações. Se nós temos valores positivos, vai contribuir para eliminar o conflito de geração. Mas se nós temos valores negativos, aí vai ter confusão, vai ter conflitos, vai ter problemas de relacionamentos entre os familiares. E nós temos que eliminar os valores negativos da nossa família. Tiago 3,17 diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. É isso que tem que fazer parte da nossa família. Valores positivos, de acordo com a sabedoria que vem de Deus, que é uma sabedoria pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Se isto aqui habitar em cada membro da nossa casa, em cada membro da nossa família, nós vamos eliminar os conflitos de gerações. E nós vamos eliminar também os valores negativos, porque a sabedoria vai produzir valores positivos que alinham com os valores bíblicos e com a vontade de Deus. E por último, por hoje, principais tipos de valores: extrínseco ou instrumental, ou seja, é algo que tem valor por causa dos efeitos que produz e não por causa daquilo que é em si mesmo. Ou seja, os valores, né? Os objetos de valores. Uma casa confortável, uma cama confortável, um sofá confortável, um carro confortável. Então, esses são valores extrínseco e instrumental. Ou seja, tem valor no que produz e não por causa daquilo que é em si mesmo. E temos também os valores intrínseco ou final. Algo que é valioso em si mesmo. Exemplo, a bondade, a lealdade, a justiça e etc. Ou seja, os atos humanos valiosos. Tiago, capítulo 3, verso 18 diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, os valores que devem fazer parte da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, é o valor intrínseco ou final, que são atos valiosos em si mesmo, bondade, lealdade e justiça. Nós não estou falando, melhor dizendo, que você não tenha que ter uma casa, um sofá, um carro confortável, maravilhoso, não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas das vezes nós damos mais valor ao que nós temos do que o valor que nós somos. Então nós invertemos esses valores. Nós temos que dar valor à bondade, à lealdade, à justiça, à pureza, à retidão, a valores éticos e morais. É isso que nós temos que valorizar mais do que aquilo que nós temos. Então, queridos, o que é que nós aprendemos hoje? O que são valores? Existem objetos valiosos e atos humanos valiosos. Os valores, de modo geral, podem ser, e nós vimos também, quais são os principais tipos de valores. E amanhã nós vamos ver como os valores se formam na família e nas gerações. Então, de acordo com o nosso estudo, nós vamos ver como que nós produzimos esses valores nas nossas gerações para tentarmos resolver os conflitos de geração. Que Deus nos dê sabedoria para chegarmos a uma conclusão de edificação e de fortalecimento na fé, para que possamos tirar da nossa família os conflitos de geração. Vamos orar, queridos?
Senhor, em tudo nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e aumenta a nossa fé dia após dia. Abençoa, Senhor Deus, a família, ó Pai. O Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe das adversidades, o Senhor sabe dos problemas que tem enfrentado, ó Pai. Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento pais e filhos, seja no relacionamento entre irmãos. O Senhor pode, ó Pai, colocar um fim nisso. O Senhor pode restaurar o relacionamento conjugal, o relacionamento dos pais com os filhos e o relacionamento dos irmãos. Coloque ali, Senhor Deus, derrama ali, Senhor Deus, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, restabelecendo toda a família e fortalecendo os laços familiares, para que no lar seja uma extensão da tua presença, seja uma extensão do céu ali, ó Pai. Perdoe as falhas, os erros, a falta do perdão. Perdoa, Senhor. Coloca a tua mão sobre todos os enfermos, curando, restaurando, edificando vidas. Em tudo nós te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.